Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Pela manhã, o pastor Valdo pregou no livro de Oséias e falou sobre aquilo que Deus falou a Oséias, que o seu povo não estava vivendo em conformidade com os preceitos que ele tinha ordenado ao seu povo. Eu não combinei nada com o pastor Valdo, a gente não se conversou sobre isso, em relação a isso durante a semana, mas a mensagem da noite é uma continuação do que foi pregado pela manhã. E eu entendo que quando Deus fala seguidamente, nós devemos estar, sempre nós devemos ouvir, mas quando Deus fala seguidamente sobre algo, nós devemos prestar muito mais atenção, porque entendo que é um alerta de Deus, um sinal para a nossa vida, de algo que está muito perto de nós, muito próximo de nós. Os profetas, quando são, no Antigo Testamento, quando eles pregavam a mensagem, e o povo não ouvia, Deus já não falava mais através deles, mas fazia deles a mensagem. Oséias teve que casar com uma prostituta, mediante uma orientação de Deus, e isso podia escandalizar, mas como uma prostituta? E aí Deus disse, porque é assim que eu me sinto em relação ao meu povo, em relação a vocês. Vocês se amaziam, buscam em outros lugares a orientação para a vida de vocês, isso para Deus é uma prostituição. Isaías teve que andar pelado, Deus pediu para ele botar só um lençol na sua genitália, ele andava com as nádegas de fora, correndo pelo meio da cidade, e aquilo estava escandalizando o povo, e Deus disse, é assim que eu me sinto, a vergonha e imoralidade do povo de vocês. Ezequiel, Deus disse para ele, come essa palavra, e ele teve que pegar ou se fosse o nosso tempo hoje, arrancar da Bíblia um livro inteiro e mastigar e comer, engolir. E ele disse, é isso que o meu povo precisa. Entender o que é a palavra e precisa ter o reconhecimento dela. Então, essas coisas que Deus vem pedindo ao longo do tempo para o seu povo, e Jesus Cristo reafirma isso, a importância de observarmos o que Deus requer de nós, nos tem levado a essa reflexão de: será que nós estamos andando no caminho? Será que o nosso culto é agradável a Deus? Será que o evangelho que vivemos é o evangelho de Cristo? Semana passada, acho que foi um noticiário assim, bastante envolvente nas redes sociais. E eu não quero falar sobre a pessoa, mas o que está por trás disso, quando o Thales Roberto, um cantor gospel, deu algumas declarações de que ele era o cara, e que ele está acima de todos, e que ele é o mais rico de todos, e alguma coisa assim, e que agora Deus chamou ele para pregar, para cantar músicas seculares. Isso causou um rebuliço, muitas pessoas falando muitas coisas. Eu não quero falar sobre ele, mas quero pegar essa situação para falar sobre essa questão dos valores, dos princípios que estão frouxos no nosso cristianismo, no nosso evangelho. Nós estamos vivendo um outro evangelho que não é o evangelho de Deus. E Paulo diz que qualquer outro evangelho, ainda que um anjo pregasse, que seja amaldiçoado. Então, eu quero falar sobre isso, fingindo ser um adorador. E através da vida de Caim, nós vamos analisar, através da palavra de Deus, princípios, verdades, que fazem com que nós possamos fingir ser um adorador. Imitadores, quase perfeito daquilo que Deus quer, mas quase. E para Deus quase e nada é a mesma coisa. Ou nós somos adoradores da forma que Deus quer, ou não somos adoradores. Meio adorador, 3/4 de adorador, 7/8 de adorador, isso para Deus não conta. É a mesma coisa que zero. Ou nós adoramos, temos um culto que agrada a Ele, da forma que Ele quer, ou nós estamos fazendo um outro culto. A igreja cristã como um todo, e nós temos que analisar na nossa vida isso. Então, nós vamos ler Gênesis 4, de 1 a 16. E a palavra de Deus assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim.
Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez Abel, irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, porque abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que o visse viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste de Éden. Quando nós falamos de um outro evangelho, nós estamos falando de um evangelho que não é centrado na palavra de Deus, que não é centrado em Cristo, mas é um evangelho que é centrado no eu, nas coisas que eu gosto, do meu jeito, nas coisas que eu entendo que é certo. Há um tempo atrás aqui eu falei sobre a questão da nossa igreja, principalmente dos líderes de células, e eu falei lá na escola de líderes sobre a questão que nós, no último batismo, nós batizamos 2 pessoas na igreja e que isso era, de uma certa forma, constrangedor, porque nós estamos visando o número de batismo, ou membresia, o dízimo, nós estamos falando que nós deixamos de cumprir o mandamento de Deus. Jesus disse: ide, fazer discípulos, batizando e ensinando. Não existe outro modo. Você pode me apresentar 1 milhão de estratégias, mas esse é o outro evangelho. O evangelho de Cristo é: ide, pregai, batizai e ensina a guardar todas as outras coisas. Se não estamos batizando, é porque não estamos obedecendo a palavra de Deus. Não estamos discipulando. Então, esse cristianismo, onde eu faço do meu jeito, onde eu encontro um caminho alternativo, aonde eu tenho... Não, mas eu sei de um outro método. É a mesma coisa que dizer: Senhor, o teu método não é tão bom assim, tão agradável assim. E quando nós nos deixamos levar aquilo que eu acho, pelo meu entendimento, pelo aquilo que eu consigo fazer com o meu esforço, e desprezamos a palavra de Deus, a vontade de Deus, o jeito de Deus, mas não cabe mais no mundo de hoje. A palavra de Deus diz que todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus cabe hoje, ontem e caberá sempre, e é do jeito de Deus. E quando não fizermos do jeito de Deus, estamos vivendo um outro evangelho. Pode ter resultado? Pode. Mas é outro evangelho. E o resultado disso, nós vemos nessa circunstância que eu falei. Quando a pessoa já não vive mais a vontade de Deus. Quando Deus já não é mais o centro, quando Deus não é mais o alvo. Mas quando nós colocamos o nosso eu, a nossa vontade, a nossa pessoa, a nossa personalidade na frente de Deus e fazemos de nós algo maior do que Deus, porque é a minha vontade. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e ele aprendeu com seus pais sobre a necessidade de adorar a Deus. Certamente Adão e Eva ensinaram o culto certo, não passaram para ele o erro que eles cometeram. Foram criados, ele e Abel foram criados debaixo do mesmo princípio, receberam as mesmas instruções, beberam do mesmo leite, aprenderam tudo acerca do culto a Deus,
ouviram as mesmas histórias, as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus, mas o coração de Caim não era reto diante de Deus. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus. Ele não colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus a sua vida, debaixo daquilo que os pais dele ensinaram, que é assim que deve ser o culto. E ele quis fazer as coisas do seu próprio jeito. Deus é bom, ele vai aceitar de qualquer jeito. Ele pediu sacrifícios de animais, de sangue, mas eu vou dar verdura, afinal, Deus é bom. O coração dele, ele vai saber que isso é... Mas Deus disse, sacrifício é com sangue. E Caim desprezou essa orientação de Deus e quis fazer um outro evangelho, quis fazer um outro caminho, quis fazer um outro jeito. Caim fingiu ser um adorador, quando na verdade ele era um competidor. O seu culto apenas escondia essa máscara da justiça própria, da vontade própria, do jeito que ele gostaria que fosse, e não do jeito de Deus. E esse outro evangelho, esse outro modo de viver o cristianismo, esse outro modo de ler a palavra de Deus, esse outro modo de viver a vontade de Deus que desagrada a Deus e que causa aquilo que o pastor Waldo falou hoje pela manhã, que foi a vida de Oséias em relação à mensagem que Deus trouxe ao seu povo. É isso que Deus tem falou através dos profetas, falou através do seu Filho Jesus Cristo e tem falado hoje através da sua palavra. Não existe outro caminho, não existe outra maneira. Existe a maneira de Deus. E esse é o culto que agrada ao Senhor. É o culto que Ele disse que deve ser e como deve ser. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em fazer um culto que agrade as pessoas para atrair as pessoas do que um culto que agrada ao Senhor. Nós podemos atrair, de certas formas, as pessoas. Mas isso tem um limite. E será que nós, como Igreja Batista do Cajuru, em todos os cultos, nas faixas etárias, no já, no mais, no jump, o culto aqui, a grande celebração, a terceira idade, será que os nossos cultos agradam ao Senhor? Será que os nossos cultos estão em conformidade com os preceitos de Deus na palavra dEle? Será que os cultos realizados aqui nas mais diversos ministérios estão preocupados apenas em atrair pessoas e daí Deus vai se agradar de qualquer jeito? É isso que Deus quer mexer e reavaliar na nossa vida. Individualmente, o teu culto, a tua adoração, o teu serviço, o teu testemunho é da forma que Deus disse que deve ser? O meu, será que é assim? Porque quando nos reunimos aqui, é a manifestação dessa adoração que foi ao longo da semana. Isso é que Deus espera, que o nosso culto dominical, a grande celebração, seja apenas um compartilhar, um viver junto daquilo que vivemos ao longo da semana. Se não houve culto ao longo da semana, não houve culto ao domingo. Então, nós temos desassociado essas coisas. E essas coisas podem desagradar ao Senhor. Com certeza desagradam a Ele. Porque não existe culto sem vida. Culto separado da vida. Eu passei de segunda a sábado longe do Senhor e domingo eu levanto as mãos e glória a Deus e aleluia. E diz, glória a Deus, foi um culto que agradou a Deus. Quem disse? A palavra de Deus não diz isso. Então é essa orientação que Deus quer com que nós reflitamos sobre essa questão de Caim. Então fingimos ser adorador ao prestar um culto a Deus sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Não é o meu culto, é o culto a Deus. E Ele diz a forma que Ele quer ser adorado, como deve ser adorado, as coisas que devem fazer parte desse culto. E se essas coisas não estiverem ali no culto, não é um culto ao Senhor. Pode ser qualquer culto, mas não é um culto a Deus. Desde os primórdios da história, então, Deus ensinou que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22 diz isso. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus pegou e vestiu ele com peles de animal. Deus sacrificou um animal. Houve derramamento de sangue para que eles tivessem, para cobrir o pecado deles. E isso foi ensinado de geração em geração. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
E para cobrir, então, essa vergonha, então Deus foi lá, sacrificou um animal, cobriu eles, e foi o primeiro ato de Deus em relação a isso. E toda pessoa que chegava para adorar a Deus no Antigo Testamento precisava levar uma oferta incruenta, uma oferta cruenta, uma oferta com sangue derramado. E toda essa oferta, todo esse sacrifício, todo esse sangue derramado apontava para a cruz de Jesus Cristo, que seria o grande sacrifício que cobriria os pecados de toda a humanidade, o meu e o teu pecado. Esse sangue que era derramado, esse sacrifício não tinha um poder em si mesmo, mas ele apontava para Jesus Cristo. E quando Caim trouxe um sacrifício incruento, ou seja, um sacrifício que não tinha sangue, ele estava desprezando o caminho de Deus. Muitas pessoas dizem, mas por que Deus não aceitou? Ele foi lá e deu aquela... Ele era agricultor, ele trabalhava com verduras, com hortifruti, ele foi lá e ofereceu isso. Por que ele não aceitou isso? Porque Deus disse que o sacrifício devia ser feito com sangue. Ponto final. E não perguntou a mim e a tua opinião sobre como deve ser o sacrifício. E não perguntou a mim e a você como deve ser o culto. Ele estabeleceu o culto porque Ele é Deus. E nós temos que olhar os preceitos de Deus na palavra de Deus. E devemos adorar e servir e viver da forma que Deus estabeleceu para nós. E quando Caim fez isso, ele quis abrir um caminho pelos seus próprios esforços, o caminho das obras, o caminho dos seus próprios feitos. Judas 11 diz que Caim fez esse caminho desonesto, esse caminho que não agrada, esse caminho que envolve corrupção, que envolve infidelidade, porque ele não observou os caminhos de Deus. É o caminho da justiça própria, é o caminho onde estamos divorciados da graça de Deus, onde não dependemos da vontade de Deus, onde vivemos do jeito que a gente quer. E é isso que nós temos visto no cristianismo que hoje vivemos, a respeito disso que temos visto nas redes sociais, como falei no início. É do jeito que eu acho, é do jeito que eu entendo que é melhor. Não estou aí porque Deus falou para a palavra dele. O que importa é a coisa que me agrada. O que importa é quando eu me sinto bem. O que importa é quando eu estou nos holofotes. E a gente abre mão da palavra de Deus para viver do nosso jeito. A gente quer viver um evangelho hippie, um evangelho alternativo. Não existe. Nunca existiu. Nunca existirá. Deus não é um Deus alternativo, Ele é um Deus da verdade. E quando Ele diz que deve ser assim, deve ser assim. E não existe outro meio. E nós temos criado, a igreja cristã tem criado outros evangelhos. E tem justificado isso para dizer que assim vai alcançar esse objetivo, vai alcançar aquele objetivo. E não vemos isso. Vemos um oba-oba, vemos um vazio, vemos uma inconsistência na vida cristã, porque não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Fingimos ser um adorador quando prestamos um culto a Deus sem examinar nosso próprio coração. João, na sua carta, a primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim, que era do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Você não pode cultuar a Deus se você não entregou sua vida a Deus. Você não pode cultuar a Deus se você realmente não segue aquilo que Deus quer que você seja. Você não pode trazer uma oferta no altar se a sua vida não está realmente alicerçada naquilo que Deus quer que você viva. Malaquias 1:10 ele diz: essa oferta eu não aceito. Em Isaías 1 ele disse: esse louvor eu não aceito. Os seus instrumentos para mim dói meus ouvidos, diz o Senhor. E as suas orações eu já nem ouço mais.
Porque vocês me louvam com os lábios, mas a sua vida durante a semana vocês roubam os outros. Colocam na balança pesos a mais para enganar as pessoas. Vocês roubam as viúvas e os pobres. E vocês querem me cultuar no domingo? Ele disse, estou cheio do culto de vocês. E é esse fingimento que faz com que nós sejamos do maligno. Por causa que Satanás é o pai da mentira. E nós queremos muitas vezes enganar a Deus com uma oferta. Nós queremos comprar a bênção de Deus com uma oferta. Dizendo, olha Deus, depositei ali. Quantas pessoas têm comprado a bênção de Deus? Quantas pessoas têm fazendo troca com Deus? A bênção de Deus será derramada na medida em que vivemos o Evangelho de Deus. Porque todas as bênçãos celestiais já são nos dadas em Cristo Jesus. Não temos como comprar. Não há negociação. Já está lá, está disponível. Foi dada todas as bênçãos. Carta de Efésios diz isso. Nós só precisamos viver de uma forma que agrada a Deus. E as chuvas de bênçãos descerão sobre nós. Deus não se impressiona com a pompa do nosso culto, não se impressiona com a performance diante de Deus, Ele busca a verdade. Lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, ele diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é a forma, ele não é mais aqui, não é mais lá, não é mais desse jeito, é em verdade, é em espírito, e é esses que Deus busca. Deus não quer adoração, Deus quer adoradores. Adoração Ele tem no céu. Dizendo 24 horas o tempo todo, santo, 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 mas Ele quer pessoas com coração verdadeiro, que adorem em verdade, conforme a palavra dEle, conforme a direção dEle, conforme os desígnios dEle, e com sinceridade, sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento, de pessoas que vivem todo dia em adoração, e apenas domingo vem aqui compartilhar as bênçãos. Domingo era para a gente estar aqui dizendo um para o outro o que Deus fez na semana contigo, o que Deus fez através de ti, o que Deus fez na tua casa. Deus é o compartilhar. Essa é a grande celebração. Esse é o culto de domingo, um compartilhar da semana. E não é o carregamento para acontecer durante a semana. Nós invertemos. Nós invertemos. Fingimos ser um adorador quando prestamos um culto a Deus com o coração cheio de ódio e de inveja. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, continua aquele versículo assim, que Caim pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Caim não matou porque Abel fez o mal a ele. Caim matou Abel porque Abel fazia do jeito certo. E não adianta nada essa religiosidade, essa aparência de adorador, quando na verdade o nosso coração está cheio de inveja e de ódio. Por que aquele irmão é abençoado e eu não? Por que eles conseguem aquelas coisas e eu não? Por que ele prospera e eu não? E parece que é triste, mas parece que ao invés de olhar para o irmão e dizer, puxa, a Caim podia olhar para Abel e dizer, poxa, ele trouxe a oferta certa, ele vive em conformidade com Deus, eu quero isso para a minha vida. Ele disse, não, em vez de mudar, então é melhor matar, vamos eliminar o exemplo. Vamos eliminar a coisa boa. Porque eu ter que mudar, não, é melhor eliminar o outro. É melhor me afastar do outro. Nós queremos que as coisas se ajustem ao nosso modelo. Nós queremos que a igreja seja a igreja do meu sonho, do nosso sonho. Nós queremos que Deus seja o meu Deus, do meu jeito. E se não pode ser assim, eu troco de igreja. Eu troco de Deus. E essas coisas que trazem a maldição de Deus sobre o seu povo.
E aí não adianta orar para repreender o devorador, porque é a própria mão de Deus. Foi Deus quem amaldiçoou Caim, não foi o diabo. Foi Deus que disse para ele: você não quer mudar? Você não quer rever o seu culto, a sua adoração? É assim? Você vai permanecer assim? Ao trazer a oferta ao altar, precisamos nos reconciliar com nossos irmãos, com nossos familiares. Porque trazer a oferta com o coração cheio de ódio, com relacionamentos quebrados na família, em casa, com irmãos dentro da igreja, é abominação diante dos olhos de Deus. E nós achamos que o ritual é o que Deus quer. Deus não está preocupado em rituais. Deus está preocupado em motivação, em coração, em atitude. Por que que você está fazendo isso? Como que você está fazendo isso? Nossas músicas, Isaías, como eu falei, são apenas um barulho aos ouvidos de Deus, se a nossa vida não estiver em sintonia com a vontade de Deus. Deus vai rejeitar as nossas ofertas, as nossas mãos, se nós não honramos com nossas vidas e nossas atitudes ao Senhor. As obras de Caim eram mal porque o coração dele era mau. Ele era do maligno, ele não conhecia Deus, nem cultuava Deus, ele cultuava a si mesmo, o seu ego, a sua vontade. Ele queria se vangloriar daquilo que tinha feito. Essa verdura, essas hortas, frutos, aqui fui eu que plantei. Foi com o meu sangue, com o meu suor. E agora eu estou trazendo o meu suor para ti, Senhor. E Deus disse: não, mas não foi isso que eu pedi. O apóstolo João nos informa ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja. Em vez de ele imitar o irmão, ele se desgostou de ver Deus abençoando e aceitando a oferta de Abel. Em vez de aprender com o irmão, ele eliminou o irmão. A inveja de Caim tapou os olhos, os ouvidos dele, ele não quis mais prestar atenção na palavra de Deus, na orientação de Deus. Ele só queria que aquilo terminasse, ele queria que aquela coisa acabasse. E ele estava cheio de ódio. E esse ódio foi cegando o coração dele, foi cegando a sensibilidade espiritual dele, foi cegando e cicatrizando o amor dele pelo próprio irmão. Não era um inimigo, era o irmão, sangue do sangue. E ele, por causa disso, matou o seu irmão. Odiou o irmão não por praticar o mal, mas pelo bem. Não pelos seus erros, mas pela virtude. A luz de Abel cegou Caim. E por isso ele matou. A palavra de Deus, ela é vida para aqueles que aceitam, mas ela é morte para aqueles que rejeitam. Lá em 2 Coríntios, está no boletim, inclusive na revista, que nós somos o perfume de Cristo, diz Paulo. E perfume de vida para aqueles que aceitam, mas perfume de morte, cheiro de morte para aqueles que rejeitam. Quando Deus abençoa, quando Deus ilumina, quando Deus revela a sua palavra, ou ela traz vida, ou ela endurece cada vez mais o coração. A religião não suporta a graça. A religião quer o sacrifício, quer o eu, aquilo que eu posso fazer, as coisas que me darão crédito. Mas a graça anula tudo isso. E aqui foi a religião que esteve acima da graça de Deus. Ele não pôde ver a graça de Deus sendo derramada sobre uma pessoa. Porque a religiosidade não permite isso. A religiosidade quer a bênção só para mim. Será que nós não estamos vivendo isso? Esse tempo, onde Deus tem que nos agradar, onde Deus tem que nos abençoar, Deus tem que fazer as coisas para mim, do meu jeito. E o que nós estamos fazendo para agradar a Deus? O que Ele pediu que seja feito, e isso agrada ao Senhor. O culto de Caim não aproximou ele de Deus, mas afastou ainda mais. O culto dele parecia um culto a Deus, mas não era um culto a Deus.
A máscara dele, da justiça própria, da vontade própria, já estava tão presa nele que já não conseguia mais tirar. E essa era a vida de Caim. Fingimos ser o adorador quando nós rejeitamos a exortação de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7, diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel a sua oferta, ao passo que de Caim a sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e caiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse: por que andas irado? Por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não foi escorraçado por Deus. Caim não foi abandonado por Deus. Caim foi exortado por Deus e disse: Caim, o que é isso? Por que tu me trouxe essa oferta? Tu sabe que não era isso que eu queria. Mas tem uma oportunidade. A oportunidade da mudança. A oportunidade dessa transformação. Está diante de ti agora a oportunidade. Você vai continuar trazendo a oferta que eu não pedi, vivendo a vida que eu não designei para ti? Se você continuar assim, a desgraça jaz à porta. Deus coloca, como Deuteronômio 30, nos versículos 14 em diante, 14 a 19, Deus fala: eis que coloco de ti uma porta, diante de ti uma porta. Vida ou morte, bênção ou maldição. Quero que você escolha a vida, diz Deus. Deus coloca uma oportunidade diante de nós. E nos dá a possibilidade da escolha. E se estamos sofrendo, se estamos vivendo uma vida miserável, uma vida de agonia, uma vida de opressão, é porque escolhemos a morte, escolhemos a maldição. Escolhemos a porta errada, o caminho errado, o outro evangelho, o meu caminho, do meu jeito, e não do jeito de Deus. E é isso que Deus está colocando diante de Caim. Ele não foi escorraçado, ele não foi, no primeiro momento, banido da presença de Deus, mas Deus disse: olha, Caim, muda a tua vida. Muda o teu jeito de viver, de prestar culto a mim, de prestar adoração para mim, porque essa adoração eu não quero. Não é qualquer jeito, não é qualquer sacrifício, não é qualquer oferta. Caim, olha a palavra, olha aquilo que foi ensinado para ti. Deus diz para mim, para você: olha para a minha palavra. Vive em conformidade com essa palavra. Cultua de conformidade com essa palavra. Porque é esse culto que me agrada. É esse culto, o único culto que eu aceito. Não existe outro. Caim teve a chance de se corrigir, mas ele era muito orgulhoso para admitir os seus próprios erros. O orgulho nos impede de andarmos em conformidade com Deus. O orgulho nos impede de vivermos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. O orgulho nos impede de ser um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. A máscara da justiça estava ali presa de Caim, de forma que ele preferiu o caminho da rebeldia e da desobediência ao caminho do arrependimento. Se não for do meu jeito, então tchau. Se a mensagem do pastor não é mensagem que me agrada, eu troco de igreja. Se a igreja não vai me dar uma posição, um cargo, não vai me agradar, eu troco de igreja. E é assim que a gente vive. E é assim que a gente vai desagradando a Deus. Vivendo um outro evangelho. Fingimos ser um adorador ao mantermos uma aparência de piedade enquanto escondemos um desejo perverso no coração. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, o texto diz assim: vamos ao campo, disse Caim a Abel. E estando ele no campo, sucedeu que ele se levantou contra seu irmão e o matou.
Vamos lá, vamos no campo, vamos se divertir, vamos brincar, vamos lá, vamos passear, vamos bater um papo. E quando chegou lá, matou o seu irmão. Caim pensou que o problema dele era o irmão. Caim não pensou no seu próprio pecado. Quando nós somos exortados por Deus, nós não gostamos disso, não aceitamos isso, porque nos confronta com o nosso pecado. Nós gostamos de falar do pecado dos outros. Ah, o fulano, o Junão, conhece umas coisas dele terríveis. Mas e as coisas da sua vida? E as coisas da minha vida? E as coisas que estão lá no meu coração? Quando eu ponho a máscara da piedade e venho cultuar a Deus, mas estou falando do meu irmão, mostrando o pecado dele, revelando o pecado do outro, dizendo, vamos orar por ele, sem nunca ter falado com ele, sem nunca ter abraçado ele e disse, posso te ajudar? Nós nos revestimos muitas vezes de piedade, mas nosso coração é perverso. E nós usamos a máscara da religiosidade para dizer a Deus, para dizer aos outros uma coisa, mas Deus conhece e diz, a mim você não engana. E ele estava enganando o seu próprio irmão, mas não enganou a Deus. Muitas vezes achamos que o problema é o outro. Tem um filósofo, e ele disse que os demônios são os outros. E nós sempre colocamos a culpa no outro. O marido põe na mulher, Adão colocou em Eva, a Eva na serpente, a esposa põe no marido, os filhos põem nos pais, os pais põem nos filhos, o pastor na igreja, a igreja no pastor, e assim vai caminhando. O problema são sempre os outros. Mas Caim deixou de olhar para dentro de si mesmo quando Deus exortou ele. E na medida em que Deus nos exorta, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e perguntar, o que é que eu tenho que mudar? A minha oferta não está te agradando, Senhor? O meu culto não está te agradando? É a minha vida, a começar em mim. Por que não está prosperando a igreja cristã, o evangelho? Ah, é por causa do outro. É por causa de mim. Por causa do meu culto que não é em verdade, em espírito, não é em conformidade com a palavra de Deus, não é sincero. Mas é um mecanismo que já há muito tempo eu tenho vivido na igreja, então já sei todos os caminhos e vai lá, levanta, pá, oferta, e deu. Blá, 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 blá. Aí Deus disse, olha, você está enganando a você mesmo. Quantas pessoas você já matou? Caim matou seu irmão. Jesus, em Mateus 5,22, diz que quem chama seu irmão de tolo, já o matou. E é digno do inferno. Quantas pessoas você já matou? Tem uma Bíblia, uma versão um pouco mais antiga, que diz que quando você diz ao seu irmão racá, então você está diante do tribunal e é digno do inferno. Racá é uma expressão hebraica militar. Quando um oficial estava chegando diante do quartel e um subalterno, um subordinado, não lhes dava o devido reconhecimento ou a saudação correta, ele era levado a um tribunal. Alguns vivem isso aqui na igreja, né? Os militares. E essa palavra, tolo, racá, é isso. Alguém, quando o oficial dizia racá para aquele soldado, ele estava dizendo, você é um sem valor, você é um estúpido, você não é digno da minha atenção, eu devo desprezar você. Quando você chama o teu irmão de tolo, você o matou,
porque você o desprezou, porque você não deu o valor que Deus deu a ele. E somos assassinos. Estamos no tribunal de Deus, merecedores do inferno. Quantas pessoas você já matou? Caim matou o irmão dele. Quantas pessoas você já desprezou? Quantas pessoas você disse, esse não tem mais jeito? Quantas pessoas você não deu o devido valor que Deus dá a essa pessoa? Quantas pessoas você já matou? Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas parecia um mar calminho, lisinho por fora. Né? Vamos lá no campo, mas quando nós chegar lá eu vou te arrebentar, eu vou te matar. Né? Ele tinha palavras aveludadas, mas um coração perverso. Palavras doces, mas um coração amargo. Amizade nos gestos, mas morte nos seus pensamentos. Nós achamos que assassinato é só quando damos o tiro, uma facada, quando matamos alguém. Mas Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que não só o homicídio, mas como o adultério e tantas outras coisas estão no coração, na mente. Quando aqui dentro nós anulamos alguém, nós matamos ela. Quando aqui dentro nós desprezamos uma pessoa, nós matamos ela. Quando aqui dentro nós não reconhecemos ela como alguém digno da graça e do amor de Deus, que Deus amou, nós matamos ela. Mas domingo estamos aqui, com a nossa máscara, com a nosso jeito de piedade, mas com o coração perverso. E isso que nós devemos cuidar. Como é que tem sido o nosso culto a Deus? Fingimos ser um adorador ao tentar esconder o nosso pecado. Caim não levou a sério a palavra de Deus, não levou a sério o juízo de Deus, quando ele disse, olha que está a porta, a maldição está à porta, e se você não cuidar, o pecado vai te pegar. Ele pensou que os seus atos estivessem fora do alcance de Deus, não vai me atingir, Deus não vai ver, Deus não vai saber. Ele não só pecou, mas tentou escapar das consequências do seu pecado. Ele não enxergava nada mais além da vaidade, da justiça própria, do seu querer, das coisas que agradavam. Ele é o pai de uma geração que adorava o próprio eu, em vez do Deus vivo. É esse espírito de Caim que tem reinado nesse século, nesses tempos. As coisas que me agradam, do meu jeito. Como eu acho que é certo. Ah, Deus disse assim, mas tem esse outro jeito aqui, que eu aprendi lá naquele curso, naquele congresso. Não tem outro jeito. Caim, Deus exortou Caim para não pecar, mas ele confrontou depois de pecar. Né? Disse Deus a Caim, no versículos 9 a 11, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu que acaso que cuido dele? E disse Deus, que fizeste a vozes do sangue do teu irmão? Clama da terra para mim. És agora, pois maldito por toda a terra. Caim não apenas pecou, mas tentou esconder o seu pecado. Ele pensou que o Senhor não ia levar em conta isso de uma forma tão grave assim. Mas Deus lavrou a sentença e disse, a partir de agora serás fugitivo e errante pela terra. E ao ser confrontado com Deus, Caim, longe de se arrepender, entregou-se à autopiedade, à autocomiseração. Coitado de mim, agora não vou suportar, isso é muito para mim. Não pensou quando Deus disse, muda teu jeito. Deixa eu transformar a tua vida. Não foi isso que eu pedi para você. Caim é o protótipo daqueles que se retiram da presença de Deus e que se afastam de Deus para mergulhar nessas águas profundas do pecado, da justiça própria. Nesse texto, então, nós vimos primeiro que Deus está mais interessado em nós do que naquilo que nós fazemos. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que não se agradou da oferta de Caim. A vida vem antes do serviço. A vida
vida vem antes do serviço. Às vezes a gente está na correria, no ativismo para Deus e acha que isso é a mesma coisa que vida com Deus. Não é a mesma coisa. Nunca foi, nem nunca será. Segundo, a mesma verdade que endurece um, amolece o outro. O sol que amolece a cera, endurece o barro. A palavra de Deus que traz vida para uns, mata outros. A palavra de Deus que traz humilhação e arrependimento para uns, traz soberba e endurecimento para outros. Eu não quero isso para a minha vida. Eu que sei. Terceira, a palavra de Deus em alguns produz vida, em outros morte. Caim, em vez de beber o leite da verdade para a restauração da vida, caiu o semblante e resolveu entregar-se à inveja e ao assassinato, ao homicídio. Eu quero concluir então com 2 textos daquilo que Deus requer de nós hoje como adoração. Essa foi a adoração que Deus rejeitou. E qual é a adoração que Deus quer? Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Essa é a vossa adoração. A tua vida. A tua vida. Não é as coisas que você faz. Não é as coisas que você dá. É a tua vida. Esse é o sacrifício. É isso que Deus vai se agradar. Da tua vida. Como é que está a tua vida? Não estou perguntando como é que está o teu serviço. Não estou perguntando como é que está a tua oferta. Eu estou perguntando como é que está a tua vida. Porque essa é a adoração. Esse é o culto de vocês. A sua vida. Nos dias atuais, esse é o sacrifício que agrada a Deus e não há outro caminho. Qualquer outra tentativa é o espírito de Caim. É o espírito do eu, do meu sacrifício, do meu jeito. E será amaldiçoado por Deus. O outro texto, João 4, 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os teus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer adoração, e não é qualquer adorador. Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou seja, em conformidade com a verdade que é a sua palavra. É desse jeito, é do jeito dele, e é em espírito, em sinceridade de coração. Se não for assim, ele não aceita, ele rejeita. Mesmo que façamos domingo após domingo, dia após dia, ele não aceita. E o perigo é que existem 2 possibilidades. De se adorar em verdade, mas sem espírito. Ou seja, de uma forma bíblica, de uma forma em conformidade com a palavra de Deus, sem heresia, um culto, uma palavra ortodoxa, mas sem coração, sem vida. J.I. Packer é um teólogo do século XX, e diz que não há nada mais solene do que um defunto, de terno azul, gravata, cheio de flores em volta, mas está morto. Nosso culto pode ser solene, maravilhoso, muito bem tocado, muito bem pregado, mas sem vida. Porque a nossa vida não está em conformidade com a palavra de Deus. E pode ser ao contrário, sincero, mas sem verdade. Pessoas que oferecem sacrifícios, autoflagelam, fazem novenas, promessas, caminhadas de pé descalço em cima de não sei o quê, de joelhos, sobe escadarias. É sincero. Se você perguntar para aquelas pessoas por que elas estão fazendo aquilo, elas dizem, é para estou adorando a Deus. Mas não é verdadeira porque não está em conformidade com aquilo que Deus requer. E esses são os problemas. Em verdade, mas sem espírito, em espírito, mas sem verdade. Deus quer em espírito e em verdade. Na palavra, em conformidade com a vontade dEle e com sinceridade de coração. Sem hipocrisia, sem fingimento. Porque Ele conhece o meu e teu coração. Eu posso enganar todo mundo pode nos enganar, um ao outro aqui.
mas a Deus a gente não engana. E Ele vai dizer, e aí, meu irmão? E aí, meu filho? Quando é que vai mudar? Quando é que vai fazer um culto que eu pedi, o culto que me agrada? O culto verdadeiro, em conformidade com a palavra? Vai mudar? A oportunidade está aqui. Como a pergunta que eu fiz no princípio, eu faço agora. Será que nós estamos oferecendo um culto que agrada ao Senhor? Não estou perguntando dos instrumentos, não estou perguntando da palavra em si, das ofertas, não estou perguntando da nossa vida. Será que a Igreja Batista do Cajuru, no seu viver dia a dia, esse culto aqui é a representação, é a verdade daquilo que vivemos ao longo da semana? Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto que Ele quer. A oportunidade de acertar o caminho está agora aqui, diante de nós. Como Ele disse lá em Deuteronômio 30, eis que põe uma porta diante de vocês. E aqui, como Ele falou, Caim, Ele disse, a oportunidade está aqui diante de você, Caim. De mudar, de rever tudo aquilo que você conhece, de olhar para a palavra de Deus e não mais para o seu jeito, não mais o culto que te empolga, não o culto que te dá arrepio, que te traz um choro, mas o culto que eu prescrevi. O culto que eu disse que é culto, porque o resto não é culto. E essa oportunidade agora está aqui diante de nós, através da palavra de Deus que aponta para a cruz de Cristo. E nós precisamos abrir a mão do nosso espírito de Caim, das coisas que nos agradam, para agradar a Deus. Porque não dá para agradar as duas coisas, não dá para servir a dois senhores. Ou nós fizemos o culto que agrada a Deus, ou o culto que nos agrada. E o culto que nos agrada não agrada a Deus. Então a oportunidade para nós está aqui diante de nós. Então nós temos que entregar a nossa vida a Deus, pertencer a Ele e abrir mão do nosso projeto para viver o projeto de Deus, do jeito de Deus. João, no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 30, diz, convém que eu diminua e que Ele cresça. E é esse culto que vai engrandecer o Senhor. O culto que engrandece o nome dEle. Porque é feito em conformidade com o que Ele quer. Do jeito que Ele pediu. Do jeito que Ele prescreveu. Agora nós vamos colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. E a oportunidade de rever a minha e a tua vida está diante de nós. Deus tem colocado aqui a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, o seu perdão. O poder que restaura, que faz tudo novo. Que quebra e faz de novo. Para a honra e glória do nome dEle. A oportunidade de olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, não vai ser mais do meu jeito, porque a nossa adoração está em Jesus Cristo e é do jeito dEle. Quero diminuir a partir de hoje, a cada momento, para que Ele possa, Cristo Jesus, crescer na minha vida e as pessoas possam ver que eu sou um adorador. Não porque eu disse que eu sou um adorador, não porque eu levanto as mãos, mas porque a minha vida está em conformidade com aquilo que Deus quer. Eu queria que, ao momento que nós louvássemos o Senhor, que nós pensássemos nisso. Não é de qualquer jeito. Não vamos abusar da graça de Deus, do amor de Deus. Não, ele é um Deus de amor, vai aceitar de qualquer jeito. O que eu entregar, Deus vai aceitar. Ele não entregou, Ele não aceitou de Caim. Mas é tempo de não vivermos esse espírito de Caim, da rebeldia, do desprezo da palavra de Deus, desse evangelho frouxo, desse outro evangelho, de alternativo, de outro jeito. Mas temos de retornar à essência da nossa adoração, que é Cristo Jesus. E Ele nos mostrou como é que o Pai quer que nós façamos. É só olhar para a vida dele. Está registrada na palavra, está registrada na Bíblia. E se não for assim, não é um culto ao Senhor, não é um culto que agrada a Deus.
Vamos louvar e que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração a oportunidade da mudança, do arrependimento nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. O meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Você reconhece a necessidade de perdão sobre a tua vida? Você reconhece a necessidade da bênção do Senhor e da unção dele sobre hoje, sobre a tua vida, para restaurar o teu coração, para que a tua vida e a minha vida agrade a Ele, para que o nosso culto agrade a Ele. Nós cantamos perdão é o que mais quero, mas você realmente quer o perdão? Você reconhece um pecador? Você reconhece que a sua vida está aquém daquilo que Deus requer? Você reconhece que teu culto está aquém daquilo que Deus requer? Está aquém da palavra de Deus? Ou nós vamos continuar domingo após domingo num culto que não agrada? Essa é a oportunidade de reconhecimento de pecado. Deus não está te banindo da presença dele. Deus está te aproximando. Deus está dizendo: vem para perto da palavra. Olha a palavra. Olha o que eu quero para a tua vida, as bênçãos que eu quero conceder a ti. Mas tem que haver uma mudança, tem que haver um arrependimento, porque sem arrependimento não acontecerá a bênção do Senhor. E hoje o espírito de Caim cai por terra em nome de Jesus. Que todo o orgulho, que toda a vaidade, que toda aquela sensação de que eu posso, de que eu sei, que os meus projetos caiam por terra em nome de Jesus, para que os projetos do reino de Deus invadam a nossa vida, essa igreja, a igreja de Cristo em todo lugar, e transforme, e o nosso culto possa engrandecer o nome do Senhor. Essa é a ministração que o Senhor quer para a nossa vida. Nós vamos cantar mais uma vez. Se você reconhece alguém que precisa mudar alguma coisa, precisa que Deus mude alguma coisa, para que o seu sacrifício vivo, que a sua vida possa ser agradável a esse, porque esse é o nosso culto, essa é a nossa adoração. Você vai sair do seu lugar e vai se juntar a mim, porque eu sou o primeiro. E nós vamos clamar ao Senhor perdão. E nós vamos clamar ao Senhor restauração, para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Vamos explicar o amor de Deus. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais.
canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Vamos orar ao nosso Deus. Fique à vontade, você que está aqui à frente, se você quiser se ajoelhar, se você quiser continuar em pé, fique à vontade para fazer isso. Santo Deus, é nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, com os nossos corações contritos diante de Ti. Muito obrigado porque o Senhor nos falou nessa noite algo difícil de ouvir, mas que precisávamos ouvir. Muito obrigado porque, Senhor, o Senhor não nos fala o que queremos ouvir, mas o Senhor nos fala o que precisamos ouvir. E, ó Deus, nós precisávamos dessa palavra, porque nós não queremos ser dominados pela síndrome de Caim, mas nós queremos ser como Abel, um adorador agradável a Ti, um adorador aprovado por Ti. Um culto, Senhor, no dia a dia, na nossa vida, que seja um culto sincero, real, e que a adoração não seja apenas um ato, mas que a adoração, antes de tudo, seja um estilo de vida, que nós possamos ter esse estilo de vida de adoração ao Senhor, que a nossa vida seja um culto ao Senhor, que haja culto na nossa vida, porque só há culto, só há vida no culto, quando há culto na vida, e que nós sejamos aqui, Senhor, uma multidão de adoradores, adoradores realmente que estejam voltados para uma adoração que agrada ao Senhor, não aquela adoração que nós queremos, que nos agrade, que nos dê prazer, mas a oração que dê prazer ao Senhor. Isso que nós te pedimos, que aqui nesta noite, não apenas os que estão aqui à frente, nós que estamos aqui à frente, mas todos nós que estamos aqui nesse lugar, queiramos na nossa vida algo que dê prazer ao Senhor. Chega, Senhor, chega desse negócio de nós só queremos o nosso prazer. Isso está desagradando ao Senhor. Quantas vezes aqui eu e nossos irmãos aqui, minhas ovelhas aqui que o Senhor me deu, somos pessoas que estamos só querendo sermos agradados. Estamos aqui buscando coisas que nos agradem. Chega disso, Senhor. Nós não queremos mais isso para a nossa vida. Nós queremos que coisas que agradem ao Senhor. Chega de orgulho, chega de arrogância, chega de prepotência, chega de ódio, chega de inveja, chega de competição, Senhor. Que nós sejamos uma comunidade de verdadeiros adoradores. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão por tudo que até aqui temos feito. E, Senhor, que saiamos daqui com esse desafio de sermos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço um ao outro. Vamos aplaudir o Senhor que está nesse lugar. Amém. Pode sentar.